Fala pessoal, iniciando aqui a nossa aula 4, vamos tratar do tema aí, suporte e resistência, tá? É, Infelizmente, pessoal, muita gente aí aprende, né, suporte e resistência de uma forma equivocada. Infelizmente, tem muita gente aí na internet que passa suporte e resistência de uma forma não funcional, né? Uma forma que deixa você com dúvida na hora de você marcar onde será que eu marco, como eu marco. Essa aula aqui, eu vou ensinar para vocês como eu marco suporte e resistência, tá? Suporte e resistência, pessoal, é o básico. Todo mundo tem que ter, todo iniciante tem que dominar isso aqui. Todo iniciante tem que saber traçar bons suportes e boas resistências, tá? Porque isso aqui é a base, né? A base para você que está iniciando, tá? E até mesmo pessoas que já são intermediárias e avançadas que eu vejo que não conseguem, não sabem marcar um suporte, não sabem marcar uma resistência, tá? E isso aqui são coisas básicas do Price Action. Então vamos lá, o que seria um suporte e uma resistência? Suporte e uma resistência, pessoal, aqui, ó, uma definiçãozinha simples, ó, são regiões, ó, tá? Regiões, ó, não é um ponto específico, são regiões do gráfico que o preço encontra uma barreira difícil de romper, tá? Então, nada mais é, né? O suporte ou a resistência nada mais é do que uma região, tá? Uma região do gráfico, no qual, né, essa região, o preço, ele sente ali, né, como o próprio nome diz, ele sente uma resistência, né, para ultrapassar. Então, são isso, pessoal. Os suportes e resistências são isso, são regiões, tá? Não tenha suporte e resistência como uma linha, um ponto fixo, não, tá? Vocês vão entender direitinho quando eu for mostrar como você vai traçar, né? Como, de que forma você traça um suporte e uma resistência. Porque aqui tá bonitinho, aqui você tá conseguindo ver visualmente topos e fundos aqui, ó, bem claros, né? Mas no gráfico a gente sabe que a realidade não é bem assim, né? Então vamos lá. É, Isso aqui é para mostrar como é um suporte à resistência, né? Ó, como é um suporte à resistência, ó, aqui tá, o que está acima, né? O que está acima sempre vai ser resistência, tá? O que está acima do preço sempre vai ser chamado de resistência, se tratando de nomenclatura, tá? Resistência. O que está abaixo do preço é suporte, tá? Então, se o preço estiver aqui, ó, se o preço estiver aqui pelo meio, aqui, ó, nesse ponto, se o preço estiver nesse ponto, aqui será a nossa resistência, tá? E abaixo será o nosso suporte. Tranquilo? Então, só para ficar claro para vocês aí. Vamos passar aqui para o próximo slide. Como se forma um suporte ou uma resistência? Pessoal, para termos um suporte ou uma resistência, a gente precisa de dois pontos. Repetindo, precisamos de no mínimo dois pontos de barreira para se caracterizar um suporte ou resistência. Como está no exemplo aqui, ó. Veja bem. Aqui nós temos, ó, um ponto. O preço veio aqui e voltou. Vou mudar aqui a ferramenta. E nós temos um ponto, ó. O preço veio aqui e voltou. E aqui, ó, aconteceu de novo, ó. O preço foi lá e voltou. Pronto. Primeiro ponto, primeiro ponto, segundo ponto. Então, aqui nós temos uma resistência, tá? Por que resistência? Porque está acima do preço. E lá embaixo da mesma forma, pessoal. Ó, o preço veio aqui, ó. O preço veio aqui, ó. Voltou. O preço veio aqui, voltou. Ou seja, temos dois pontos e formou aí o nosso suporte. Por que suporte? Porque está abaixo do preço, tá? Abaixo do preço atual. O preço atual, ó, considere que o preço atual está aqui. Então, o que está acima é resistência, o que está abaixo é suporte, tá? Vocês vão ver depois que o suporte e a resistência eles podem, né, sofrer mudanças. No caso, o suporte se tornar resistência e a resistência se tornar suporte, tá? E eles não perdem a sua validez. Bom, então é isso aqui, ó. Precisamos de, no mínimo, tá, ó. No mínimo, não quer dizer que tem que ser só dois. Pode ser três, tá? Mas no mínimo tem que ser dois, ó. No mínimo. Mínimo dois, tá? Ou seja, se o preço ele viesse aqui, pessoal, ó. Se o preço ele viesse aqui e descesse, não tem problema. Teria outro ponto aqui, ó. Outro ponto aqui mostrando que o suporte aqui tá.
a resistência aqui está bem consolidada, né? Mas 2 pontos aqui, pessoal, já basta, tá? Ó, 2 pontos já basta para você ter um ponto aqui de entrada, tá? Ó, 2 pontos. Se tiver mais pontos, beleza. Mas tem que se ligar aí, porque uma hora vai romper, né? Mas 2 pontos é o mínimo, tá? E é o que eu recomendo operar. Depois de dois pontos, você fazer a sua operação ali através de análise. Lógico, isso aqui eu estou passando um conhecimento para vocês de base, tá? Para vocês terem uma base boa, para lá na frente, quando vocês, quando vocês construírem as estratégias de vocês, vocês saberem como marcar um suporte e resistência, tá? Esse é o intuito. O mais importante é você saber, porque lá na frente vocês vão ver que não é só suporte e existência, existe muita coisa por trás ainda, tá? Então, foquem bem nessas aulas, tá? Porque isso vai ser muito importante para vocês, beleza? Vamos para o próximo slide. É, Pronto, aí aqui, ó, no caso, como eu falei, que um suporte ele pode se tornar resistência e uma resistência pode se tornar um suporte. Por exemplo, o que que eu preciso para formar um suporte? 2 pontos. Primeiro ponto, segundo ponto. Formei o meu suporte, tá? Formei meu suporte. Vamos supor que, ó, se ele rompeu aqui, ó, suporte, tá? E aí veio aqui, ó, e retocou. Ou seja, ele tocou nessa mesma linha. Ou seja, esse suporte aqui, pessoal, ele não está invalidado porque foi rompido. Não, ele não está invalidado porque foi rompido. Beleza? Ele rompeu, ó, e o preço foi lá e fez um reteste. Ou seja, agora testou ele como o quê? Como uma resistência, tá? Ele não era um suporte? Aqui ele era um suporte, ó. Aqui ele era um suporte. Rompeu e agora se tornou resistência. Por que resistência? Porque o preço estava abaixo, tá? O preço abaixo é uma resistência. Aí, ó, aconteceu o quê, ó? Houve aqui uma entrada, deu certo, né? E aí rompeu de novo, rompeu para cima. E agora ele se tornou o quê? Novamente um suporte, tá? Porque o preço estava acima. Quando o preço está acima, é, aqui se torna suporte, beleza? Então, só para vocês entenderem isso aí. Chama isso aqui de mudança de caráter. Por que mudança de caráter? Porque aqui ele tinha um caráter de suporte e aqui ele teve um caráter mudou para um caráter de resistência, tá? Por isso, mudança de caráter, beleza? Indo para o gráfico agora, pessoal, olha só. Uma resistência, tá? Aqui, ó. Claramente, vocês veem, ó. Primeiro ponto, segundo ponto, nós temos o que aqui? Uma resistência. Aqui você já poderia fazer sua entrada, tá? Lembrando, pessoal, não estou falando ainda de gatilhos de entrada, tá? Estou explicando para vocês como identificar, como se forma, tá? Um suporte e uma resistência, tá? Então, ó, primeiro ponto, segundo ponto, temos o nosso suporte, que já pode ser ponto de entrada, tá? Dependendo aí das nossas futuras confluências. Aqui, ó, veja que, olha só quantos toques deu para poder, é, olha só quantas vezes, né, aliás, esse suporte, né, aliás, essa resistência, ela foi respeitada, olha só. Primeiro, formou, não foi? E tem que ser dois, ó, para formar, 2 pontos. Depois de formado, ó, teve 1, 2, 3 toques, e todos os toques, o preço ele reverteu, tá? Aqui ele reverteu na retração, e aqui ele reverteu na reversão, e aqui também na reversão. Beleza? Mas é isso aí, ó, resistência. Vamos para o próximo slide. Agora, ó, o suporte, tá, ó. Por que o suporte? Porque a linha, né, da barreira está acima do preço atual. Então, veja, primeiro ponto, segundo ponto. Aqui, ó, a gente já poderia considerar uma entrada, tá, ó, no terceiro ponto. Eu botei terceiro aqui, mas aqui já seria considerado um toque, tá? E aí, ó, teve outra aqui, ó, tá? Outra. Enfim, fez os 2 primeiros toques, já temos o nosso suporte. A partir daí, você pode começar a fazer outras análises para fazer uma possível entrada nesse ponto. Você vai esperar a reação do preço, né? Mas é isso aí, pronto, suporte. Agora, aquela mudança que eu falei, ó, mudança de caráter, tá? Uma resistência que se tornou um suporte. Olha só, vamos lá. Primeiro ponto, segundo ponto. Formamos a nossa resistência, tá? Formamos a nossa resistência. Deu um ponto de entrada aqui, ó. E aí o preço veio e rompeu.
Quando ele rompeu, ó, o que ele fez, ó, retornou. E agora aqui, que era resistência, se tornou suporte, porque o preço aqui, ó, está acima dele, tá? Então aí, ó, só para vocês entenderem a mudança de caráter aí do suporte e da resistência. Beleza? Vamos ver agora, pessoal, como eu marco, tá? Eu sei que vai surgir dúvidas aí relacionadas a marco no pavio, marco no corpo, marco aqui, marco ali. Então, eu vou fazer aqui para vocês como eu marco, tá? Como eu marco. Vejam, nós temos aqui esse gráfico, tá? Gráfico lateral, claramente lateral esse gráfico, tá? Idealzinho aí para a gente estar fazendo operações de suporte e resistência. Aqui eu vejo, pessoal, um suporte, aliás, uma resistência, tá? Eu vejo uma resistência aqui. Dar o exemplo aqui da resistência, mas aqui existe resistência e suporte aqui também, tá? Como é que eu marco um suporte, uma resistência? Tem gente que gosta de fazer o quê? Ah, tem que marcar o pavio. Tem que marcar esse pavio aqui e esse pavio aqui. Beleza, tem gente que marca assim. Ah, não, tem que ser no corpo. Aí, se você for marcar no corpo aqui, ó, vai ver que aqui ele já meio que passou um pouquinho, ó, tá vendo? Isso aqui passou. Então, como é que eu faço? Pessoal, é o seguinte, eu, particularmente, considero, né, como eu já falei para vocês, uma região. Eu não considero um ponto fixo, eu considero uma região. Para ter assim para ter um ponto bem abrangente, o que que eu faço? Eu pego. Primeiro, para você traçar um suporte ou uma resistência, você tem que traçar uma linha totalmente horizontal, tá? Ela não pode ser nem um pouquinho inclinada assim, não, porque isso aqui já não é suporte, tá? Isso aqui já não considera como suporte e resistência, aqui já é outra coisa. Então, para ser suporte ou resistência, a linha tem que ser o quê? Praticamente 100% horizontal. Beleza? Então, como é que a gente vai marcar? Pessoal, eu marco da seguinte forma. Identifiquei minha área aqui e vi que tem um suporte. O que é que eu faço? Eu pego o pavio mais alto, tá? Aqui, ó. Você tem que pegar o pavio mais alto, que seria esse. Aqui, ó. Traçar, né? O pavio mais alto. Beleza. Tracei o pavio mais alto. E você vai pegar aqui, ó, o corpo mais alto, o pavio mais alto e o corpo mais alto. Qual é o corpo mais alto aqui desse? Não estou considerando isso aqui, tá, pessoal? Ó, preste atenção, que eu não estou considerando isso aqui. Não estou considerando isso aqui. Estou pegando esses dois pontos aqui para marcar meu suporte, minha resistência, tá? Estou pegando esses dois pontos para marcar. Pessoal, hora eu vou chamar de suporte, hora eu vou chamar de resistência, tá? Mas o importante é que vocês entendam, tá? Aqui, no caso, é a resistência, mas às vezes eu chamo de suporte aí, por engano. Mas o importante é que vocês entendam, tá? Peguei o ponto mais alto dessas duas regiões aqui, ó. Ponto um e ponto 2. Peguei o ponto mais alto do pavio. Ponto mais alto do pavio. Beleza? E agora eu vou pegar o ponto mais alto do corpo. Qual é o ponto mais alto do corpo aqui? É isso aqui, pessoal. Ó. Se você puxar uma linha aqui, ó. Ó. Espera aí que tem que mudar a cor. Se você puxar uma linha aqui, ó. Uma linha totalmente horizontal, você vai ver que o ponto mais alto é esse aqui do corpo. Pronto. Fez isso aqui, pessoal. Toda essa região aqui, ó. Toda essa região é a minha zona de resistência, tá? Toda essa região é minha zona de resistência, beleza? O que que eu faço? Eu gosto de marcar o mínimo, né? E a máxima aí do suporte, da resistência. E eu gosto de marcar, pessoal, os 50% dele, ó, tá? 50% aqui, ó. Pronto. Essa aqui é a minha região de resistência, tá? Dependendo de algum gatilho que aconteça nessa região, você pode pegar a sua entrada. Beleza? Então, isso aí vocês vão ver que terá aí outras confluências, né? Como o preço ele reagiu nessa região. Tudo isso vocês vão aprender para vocês poderem pegar uma boa operação aí, utilizando como suporte ou resistência como filtros aí para fazer as operações de vocês, tá? Mas é assim que marca, é assim que eu marco,
tá? Vou repetir para vocês. Encontrei meus dois pontos, esse e esse. O que que eu faço? Marco o pavio mais alto, a ponta do pavio mais alta aqui, ó. A ponta do pavio mais alto, tá aqui. Marquei, ponta do pavio mais alto. E a ponta o corpo mais alto. O corpo mais alto é esse aqui, ó, tá? Pronto, marquei. Quando o mercado lá na frente chegar nessa região, eu vou aguardar outros gatilhos para fazer a entrada, que eu sei que o preço aqui parou em uma zona de resistência, tá? Aqui, ó, você poderia fazer uma entradazinha, beleza? Poderia fazer uma entradazinha aqui de reversão, mas aí vocês vão aprender várias outras coisas para poder estar tendo mais tranquilidade, né? Mais confirmações para fazer essa entrada, beleza? E aqui os 50%, tal. Veja que cravou nos 50% da minha zona de resistência, beleza? Vamos lá. Vamos para a próxima aqui. Aqui, pessoal, a forma agora de marcar o suporte, tá? Que é a mesma coisa. Vamos pegar esses dois pontos aqui, ó. Esse ponto e esse ponto aqui, esse aglomerado aqui, ó, tá? Que vai ser os nossos dois pontos. O que que eu faço? Eu pego o ponto mais baixo do pavio, que claramente é esse aqui, ó, tá? Não estou considerando ainda isso aqui, beleza? Então, pego o ponto mais baixo, que seria esse aqui, claramente, do pavio. E agora o ponto mais baixo do corpo. Foi esse aqui? Não, foi esse aqui, ó. Ó, pronto. Aqui, ó. Pego o meu 50%. Pronto. Aqui está a minha região, pessoal. Ó. Aqui está a minha zona de suporte, tá? Está a minha zona de suporte. Eu sei que aqui, ó, aqui existe uma força, né, compradora atuando, tá? Então eu vou esperar algum gatilho aqui nessa região. Beleza? Vou marcar aqui para ver se algum preço veio aqui, ó. Vamos lá, ó. Vou marcar aqui, ó. Ó, viu que eu peguei aqui, ó? E ponto mais baixo do corpo, e o ponto mais baixo do pavio, e os 50%, tá? Veja, aqui teve algumas operações de retração na região, tá? Mas é isso aí. Só o que eu queria que vocês entendessem era isso. Como eu faço essa marcação? No suporte, eu pego o ponto mais baixo do pavio dos meus dois pontos, recapitulando. Ó, qual é o ponto mais baixo? Quais são os meus dois pontos? Esse ponto aqui. Primeiro, você tem que traçar uma linha reta, né? Primeiro, para ser suporte, tem que traçar uma linha reta aqui, ó, desse ponto aqui, ó, para frente. Pronto. Uma linha reta, totalmente horizontal. Conseguiu ter dois pontos? Conseguiu. Tá aqui, ó. Teve esse ponto e esse ponto aqui, ó. Opa, se conseguiu ter dois pontos aí em comum, então aqui eu tenho uma zona de barreira, eu tenho um suporte. Como é que eu vou marcar essa região? Aí você já vai para o próximo passo, que é o quê? Pega o mais baixo e aqui, ó, pavio mais baixo. Pronto, marquei minha zona aqui, ó, de suporte. Nessa região aqui, eu posso ter operações aí, tá? Dependendo de contexto gráfico, de movimentação gráfica, de vários outros fatores para eu poder pegar uma operação aqui, de retração ou de reversão, tá? Ou de rompimento, beleza? Mas o que eu quero que vocês entendam é como fazer essa marcação, beleza? Terminada essa parte, pessoal, como é que se dá agora o rompimento? Como é que eu considero o rompimento? Vamos lá, vamos supor que você fez aqui, ó. Aqui está marcado o ponto, né? Ó, ponto mais alto do pavio, no caso aqui da resistência, o ponto mais baixo, mais alto do corpo, aqui. E o meu 50%. Como é que eu considero um rompimento aqui? Como é que eu considero um rompimento? Rompimento eu considero da seguinte forma, pessoal. Rompimento de uma zona, para mim, ela tem que ser assim. A vela tem que fechar acima do limite ali, ó, do último ponto, que seria a ponta do pavio. Fechou acima, não considero rompimento ainda, tá? Só considero rompimento se essa próxima vela aqui, ó, o fechamento dela, independente dela ser vermelha ou verde, o fechamento dela tem que ser acima dessa região. Pronto, aqui foi rompimento, tá? Sendo vermelho, ó, veja que ela fechou, ó, acima do ponto máximo ali. E se for verde? Se for verde, pessoal, claramente ela já vai fechar acima, né? Opa,
Se for verde aqui, ó, claramente ela já vai fechar acima. Veja, se ela for verde, ela vai terminar acima dessa fechamento dessa próxima. Então, ó, rompimento de toda forma, tá? O que tem que acontecer é ela fechar a próxima vela, após essa vela aqui que rompeu essa barreira, essa próxima vela tem que fechar acima dessa linha aqui, ó, acima desse ponto, tá? Que é o limite máximo ali, ó, do limite máximo da resistência. Pronto, isso aqui é um rompimento, tá? Dessa forma que se rompe uma resistência. E o suporte? Da mesma forma, pessoal. O suporte da mesma forma. Você fez sua marcaçãozinha lá, ó, ponto mais baixo do corpo, ponto mais baixo do pavio, tá aqui, ó. E os 50%. Como é que ocorre um rompimento aqui? Se caso der uma vela vermelha aqui, ó. Opa, tem que dar uma velinha vermelha aqui, ó. E essa próxima vela aqui, ó, fechar abaixo, né? Sendo vermelha, beleza. Já fecha abaixo, com certeza. E sendo verde, ela não pode retornar para dentro dessa região. Sendo verde, ela não pode retornar, ela tem que fechar abaixo da região limite. Ou seja, aqui, ó. Foi verde, mas fechou abaixo, tá? Pronto, rompimento, tá? Tem que fechar abaixo do ponto mais baixo, do caso do suporte. Se for na resistência, tem que ser acima do ponto mais alto. Beleza? Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido aí essa questão do suporte, da resistência, como marcar, como que ocorre o rompimento, tá? E a gente se vê aí, pessoal, na próxima aula aí, beleza? Forte abraço aí e até mais.